Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé nesta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também mesmo horário que o programa vai ao ar ao vivo, né, pelas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, também na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos, na reprise das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, também aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e, é claro, também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te saudamos e te convidamos, ao mesmo tempo, a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente vai publicando, as mensagens do nosso bispo Dom José e também o próprio Razões da Fé. E nessa semana nós vamos encerrando uma série meio indireta que a gente fez de programas dos Razões da Fé, falando sobre Jubileu dos Missionários Digitais e Jubileu dos Jovens. A gente teve um primeiro programa falando, então, com as entrevistas colhidas lá em Roma durante o Jubileu dos Missionários Digitais. Depois tivemos a participação do Monsenhor Lúcio Ruiz, secretário do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé, também falando sobre a comunicação para a paz, a comunicação da esperança. Na semana passada, as jovens Caroline, Júlia e Regina nos abordaram sobre as suas experiências no Jubileu dos Jovens, e nessa semana, então, nós vamos falar diretamente sobre as experiências do Jubileu dos Missionários Digitais, que está aí quase completando já um mês que teve este grande encontro no Vaticano. Por isso, o nosso tema do programa de hoje, Ide até os confins digitais. E nós temos como convidado aqui, de forma virtual, o Ronald Oliveira, que é jornalista, missionário digital, coordenador de comunicação da Rede Inaciana de Juventude, Magis Brasil. Ronald, obrigado pela tua participação. Olá, Felipe. Olá a todos que nos acompanham pela TV, pela rádio. Uma alegria muito grande estar com vocês para falar de um assunto que é tão caro a mim, tão necessário e tão urgente para a igreja, mas sobretudo para poder falar de uma experiência que nós vivemos, uma experiência de fé, uma experiência de comunidade, de encontro com Deus. Perfeito. Para começar, me fala um pouquinho o que é um missionário digital, o que precisa para ser um missionário digital na vida da igreja? Excelente pergunta, Felipe. O missionário digital, ele é um batizado, isso é muito importante, ele é um batizado que está em comunhão com a igreja, tá? Ele está em comunhão com o padre, ele está em comunhão com o bispo, ele está em comunhão com o papa, e ele evangeliza e é alguém que é referencial no ambiente digital. O Papa Francisco, com a questão do sínodo sobre a sinodalidade, nas últimas reuniões, eles elencaram 10 grandes desafios da igreja na contemporaneidade. E o Papa Francisco brincava dizendo que eram os 10 grandes desafios que todas as noites ele, antes de dormir, pensava. E o terceiro desafio era justamente a presença da igreja no mundo digital. Como é que nós poderíamos ser missionários e missionárias, assim como foram São Francisco Xavier na Ásia, São José de Anchieta no Brasil? Como é que nós poderíamos ser esses e essas que estariam ali habitando esses, como dizia João Paulo II, aerópagos digitais, continentes digitais, Bento XVI, e Francisco, rodovias? Como é que nós poderíamos habitar esses espaços e ser igreja ali? Então, o Papa Francisco, ele dá um upgrade na terminologia e penso, eu acredito, ele foi muito feliz nisso, porque antes nós chamávamos influencers digitais, influencers católicos, mas o Papa diz que não, que nós somos chamados a ser missionários e missionárias digitais. Isso dá uma outra linha de raciocínio, porque a gente começa a compreender que essa nossa missão ali, ela é sobretudo uma missão pastoral,
que tem o intuito de acompanhar as pessoas que estão ali. Porque a gente tem clareza que, para além das telas, para além dos posts, para além das contas, há pessoas ali com sonhos, com projetos, com desafios, com luzes, com sombras, e que precisam ser acompanhadas como igreja. Então, missionário e missionária digital é essa pessoa, é esse homem, é essa mulher batizado, que está em comunhão com a igreja e que realiza um serviço apostólico, pastoral no mundo digital. Muito bem. E nesse processo, agora você falava, João Paulo II trazia essa questão da história que os papas nos colocam, né? João Paulo II, Bento XVI, Francisco, e agora Leão também aponta para a necessidade de estar no digital e ser aqueles que consertam redes. Depois a gente vai também entrar nessa mensagem do Papa Leão. Mas nesse processo todo, como você também iniciou como missionário digital, você iniciou também como uma liderança dos missionários digitais da igreja no Brasil. Como é que foi todo esse processo? Como você ficou sabendo de tudo isso também? Olha, eu comecei a atuar no digital muito cedo, né? Eu digo para ti assim, eu acho que essa questão do acompanhamento no mundo digital, ela é intrínseca também à minha experiência de fé. Os meus pais, eles não são católicos. Os meus pais são judeus, né? E eu fui batizado com 15 anos de idade. Então eu fui batizado já adulto, consciente da minha fé, no sentido de que fui eu que pedi o batismo, fui eu que escolhi os meus padrinhos, e foi uma experiência muito bonita de Deus, né? Então, quando eu cheguei na comunidade de fé, quando eu cheguei na comunidade paroquial, o pároco na época, sabendo dos meus dons para a comunicação, me propôs inicialmente que trabalhasse com jovens. Depois de trabalhar com jovens, assim, num curto espaço de tempo, ele me pediu que assumisse algumas frentes de comunicação. Então, logo quando eu comecei a atuar na paróquia, eu comecei a trabalhar com rádio pela internet. Então, foi o meu primeiro contato com o ambiente digital, assim, falando numa perspectiva religiosa, né? E depois, assim, trabalhei com a rádio por bons anos. E depois, com a pandemia, eu já acompanhava jovens no presencial. E aí eu entendi que eles não podiam deixar de ser acompanhados. E que eu precisava, de alguma forma, acompanhá-los. Mas ainda não foi pelas redes sociais. Naquela época, na pandemia, eu sugeri a eles que fizéssemos um retiro de Semana Santa online, que ainda existe, né? Depois eu criei um projeto chamado Apóstolos 4.0. Então eu chamei um grupo de 12 jovens que pudessem nos ajudar a pensar estratégias de melhor acompanhar jovens. Então a gente fazia no Skype, imagina? Então entrávamos cada um de um lugar e terminávamos com uma adoração, com uma celebração da Eucaristia e tal. E aí fui conversar com um padre na época. Eu tinha um computador muito bom. Eu falei para ele, olha, eu tô pensando em trocar o meu computador por uma câmera de estúdio, para a gente poder melhor gravar as missas e as pessoas possam melhor participar. Então, uma coisa foi agregando a outra, porque a missa foi para o YouTube, depois a gente começou a pensar melhor o Instagram, e foi aí que eu comecei a pensar conteúdos diretamente voltados para as juventudes e para aqueles e aquelas que acompanham jovens. Então, assim, e foi também uma surpresa que meu perfil cresceu, e o meu perfil hoje majoritariamente é composto por seguidores jovens que me escrevem todas as semanas, falando dos seus sonhos, falando também dos seus muitos desafios, e com isso eu comecei a atuar em 2021 na CNBB, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, num conselho muito importante, também sonhado pelo Papa Francisco, que era justamente pensar como é que nós poderíamos sanar as questões voltadas aos abusos sexuais de crianças, adolescentes e jovens no ambiente eclesial, né? Então, eu comecei a compor esse conselho, que é um conselho multidisciplinar da Conferência dos Religiosos do Brasil, junto com a CNBB, porque
conseguiria eu conversar muito com os jovens e consigo acompanhá-los. Então, dentro dessa situação limite, me convidaram para compor essa realidade, para poder chegar até as juventudes, as vítimas e tudo mais, né? Então, a partir daí, a conferência ficou sabendo do meu trabalho em relação aos jovens no digital, né? E aí, em 2023, quando o Papa Francisco ele tem essa necessidade do sínodo e da escuta também pela internet, eu sou um daqueles que foi chamado para fazer essa articulação a partir dos jovens. E, posteriormente, recebo o convite da conferência para representá-la no Vaticano a partir do Jubileu do Mundo das Comunicações e dos jovens comunicadores. Porque, concomitantemente com o Jubileu dos Comunicadores, houve um outro encontro proposto pelo Vaticano por um grupo seleto de jovens, que foi também depois escolhido pela Santa Sé, para poder atuar nessa realidade da missão digital. Então, eu fui representando a Conferência Episcopal, e logo depois, aliás, um pouco antes desse encontro, nós fizemos o primeiro encontro dos missionários digitais em Aparecida, e também fui convidado pela conferência a participar. Mas foi assim, a conferência foi me convidando para essas experiências e eu fui com muita gratidão e disponibilidade também vivenciando, porque entendo até hoje que essa é uma realidade que é a vontade de Deus para o momento presente. Muito bem. É tão bonito ver o entusiasmo com que você fala da missão, né? Em certos momentos a nossa missão se confunde aí, porque vou contando, partilhando um pouquinho da minha história também. O Ronald falava aqui que colocou os seus dons a serviço da paróquia e o padre percebeu os dotes para a comunicação. Aqui também, eu era seminarista do nosso curso propedêutico da diocese aqui, e fui convidado por um amigo, então sacerdote, para compor a equipe, para pensar a comunicação do Bote-Fé, a vinda da cruz e do ícone da JMJ em 2012, né? E depois, então, também a articulação da juventude que ia para o Rio em 2013, para a jornada. E era seminarista. Quando lá na jornada, eu senti que virou a chave, que sentia que o Senhor não me chamava para ser padre, mas que ele me chamava para esta missão de comunicar. E daí fiz o processo de saída do seminário e troquei o curso, estava iniciando o curso de filosofia e fui fazer a troca de curso para jornalismo. E então fui bater na porta de algumas paróquias para oferecer trabalho de comunicação. E a primeira paróquia que abriu as portas para mim foi a minha paróquia de origem, a paróquia Santa Catarina aqui de Caxias. Na época, o padre Renato Ariotti abriu as portas e disse: olha, vamos fazer essa experiência do digital. E aí nós nos tornamos aqui na cidade de Caxias do Sul uma das primeiras experiências que se tinha lá em 2014, 15, de organização de pastoral da comunicação e de também presença no Facebook na época, né? Com vídeos semanais, com artes diárias, enfim. E aí foi crescendo o amor por essa missão. E se hoje, de fato, estou aqui enquanto assessor de comunicação da diocese e tendo outros projetos com outras paróquias, outros projetos também com congregações religiosas, tudo porque teve um começo, né? Onde virou a chave e a gente foi percebendo os dons que Deus nos coloca. Ronald, conta para nós, de uma forma resumida, porque a gente vai concluindo agora, vai concluir o primeiro bloco, mas já para chamar os ouvintes para o próximo bloco, o que foi o Jubileu dos Missionários Digitais em Roma? Pedir para falar de forma resumida essa experiência histórica, porque essa é a palavra mesmo, né? Foi uma experiência histórica para todos aqueles e aquelas que entendem que a sua vocação é acompanhar as pessoas no mundo digital. Foi uma experiência histórica, foi um reconhecimento importante da igreja, foi um marco significativo para dizer, bom,
Nós estamos juntos, nós caminhamos juntos, nós olhamos para frente, estamos com vocês e, sobretudo, o jubileu ele foi importante para dizer: nós estamos como igreja preocupados com aqueles e aquelas que habitam o mundo digital e queremos dialogar com vocês. Essa foi a maior chave de leitura para a humanidade, isso, para a nossa contemporaneidade. Da igreja dizer de reunir mais de 1.000 missionários digitais e influenciadores católicos, porque há uma diferença de missão aí, né? Mas de reunir mais de 1.000 pessoas no coração da igreja para nos fortalecer enquanto comunidade missionária, nos fortalecer enquanto missão e enquanto vocação para melhor amar e servir todos aqueles que estão no mundo digital. Então é uma experiência marcante, uma mensagem significativa para todo o mundo, para toda a contemporaneidade e, sobretudo, para nós que estávamos ali, né, Felipe? Muito bem, muito bem. Vamos já fazer essa diferença agora nesse primeiro bloco ainda. O que é um missionário digital e o que é um influenciador católico? Porque depois a gente chama os ouvintes para o próximo bloco, onde a gente vai falar diretamente sobre a experiência do jubileu. Perfeito. O influenciador católico, ele é alguém que na internet vive os valores católicos. Por um exemplo, eu sou um médico católico. E com isso, eu na minha fé, eu na minha rede, eu na minha fé, sou um formador de opinião. Tenho até muitos seguidores, faço uma bonita experiência ali de falar dos valores católicos, de falar do que a igreja entende, como eu vivo essa experiência na minha profissão, na minha vocação específica de médico, e influencio as pessoas. O missionário digital é aquele que acompanha as pessoas diretamente. Que os seus conteúdos, eles são criados diretamente para melhor acompanhar as pessoas. Ele faz uma vivência apostólica, é um serviço, é um ato apostólico, é um serviço apostólico, é um ato apostólico, no sentido de caminhar junto com aquelas pessoas. É uma pastoral. Por isso que nós estamos aqui no Brasil articulando aquilo que chamaremos de pastoral digital. Né? É uma pastoral que exige uma vocação e que acompanha pessoas, é um pastoreio. Né? Então, o influenciador católico é aquele que é católico, vive a sua fé, demonstra a sua fé no ambiente digital a partir da sua profissão, daquilo que faz na vida e forma opinião. O missionário digital é aquele que acompanha as pessoas e que vive uma experiência de acompanhamento direto ali. Eu acho interessante que você pontua acompanhamento e não especificamente aquele que forma opinião, né? Então, eu acho que aqui está uma chave muito interessante. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Perfeito. E assim a gente vai concluindo esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé nesta semana, em que nós refletimos sobre a missão digital da igreja, sobre os missionários digitais, aqueles que têm a missão de acompanhar e cuidar, pastorear aqueles que consomem o conteúdo católico também nas redes sociais. Nós temos como tema deste programa Ide até os confins digitais. E o nosso convidado do programa de hoje, Ronald Oliveira, jornalista, missionário digital e coordenador de comunicação da Rede Naciana de Juventude, Magis Brasil. Nós falávamos, Ronald, no primeiro bloco, então, sobre o que é ser missionário digital, o que a igreja entende também por ser missionário digital, e eu te pedi ali no finalzinho
para a gente resumir um pouco como foi o encontro, o jubileu dos missionários digitais, entre os dias 28 e 29 de julho deste ano de 2025. Me conta, como foi para ti participar, né, para ti, Ronald, o coração do Ronald, participar dessa experiência que foi tão inovadora, uma experiência nova para nós e também para a igreja. Como foi para o Ronald participar? Eu sabia que eu estava indo para algo histórico. E com isso eu também estava ajudando a construir a história. Tive a oportunidade de conversar com o Monsenhor Lúcio Ruiz antes, que é o secretário vaticano para o Dicastério Vaticano para a Comunicação, mas também ele é o responsável mundial, nossa referência mundial para a missão digital, né? Então tivemos uma bonita oportunidade de jantarmos juntos em sua residência no Vaticano, e dali ele já partilhou várias coisas comigo de como seria a programação, e pude, com muita alegria, contribuir com alguma coisa ou outra, alguma sugestão ali, uma sugestão aqui. Então, ali em janeiro, quando tivemos essa conversa, eu já sabia que seria algo grande, né? E então eu me organizei para estar presente nesses 2 dias, que seriam épicos. Então, meu coração foi, com todo respeito ao Jubileu dos Jovens, que foi muito bonito também, que foi um momento histórico, mais de 1 milhão de jovens, mas o Jubileu dos Jovens já era algo esperado. A gente, né, já seria um grande marco no Jubileu dos Peregrinos de Esperança, mas o Jubileu dos Missionários era algo novo, né? Também sonhado pelo Papa Francisco. E vale dizer isso, Felipe, porque foram mais de 380 grupos que se submeteram a ter jubileus aprovados. O Papa Francisco, salvo engano, ou ele autorizou 39 ou foi 36 grupos, eu não me lembro bem agora a quantidade de grupos, né? Mas eles autorizaram dos missionários digitais, para dizer assim, para nós é importante, né? Só que é um jubileu que nunca tinha sido feito, numa realidade que nunca tinha sido pensada. Então, meu coração, assim, eu sabia que eu estava indo para algo novo, algo que Deus tinha necessariamente pensado. O Papa Francisco muitas vezes disse em algumas reuniões particulares de que ele tinha plena convicção de que o Espírito de Deus habitava o mundo digital e que nós precisávamos estar onde o Espírito de Deus estava e soprava. Afinal de contas, ele sopra onde quer, como quer e em quem quer. Então, estar ali, participando de um encontro histórico, de algo novo, tendo certeza de que o Espírito também estava ali conduzindo, foi, sem sombra de dúvidas, algo que mais me motiva e me faz acreditar que nós estamos no caminho certo. E de tudo que, da programação, dos momentos de partilha dos padres, dos assessores, das rodas de conversa, o que você destaca como o principal do jubileu? Aquilo que chamou mais atenção e aquilo que também deu o start para daqui a pouco pensar novos projetos e dar novos passos? Eu acho que a tua pergunta, ela é muito complexa. Ela é complexa porque o jubileu, ele foi muito bem costurado entre momentos de formação, momentos de espiritualidade, momentos de relacionamento e também momentos externos, porque nós fizemos a experiência, você imagina, de nos reunirmos missionários e missionárias digitais dentro da Basílica de São Pedro, fechada, para uma experiência de adoração ao Santíssimo Sacramento e confissões. Ali tinha o quê? Umas 500, 600 pessoas no máximo. Então, assim, você consegue perceber, e você que me acompanha de casa nesse momento, consegue perceber que, assim, quando é que você ia imaginar que um dia você ia começar a fazer evangelização pela internet e acabar num grupo seleto dentro da Basílica de São Pedro, com ela fechada, você adorando o Santíssimo Sacramento ali, no coração da igreja, né? Assim, aos pés também do apóstolo Pedro. Então, assim, você consegue entender que não é algo
para você, meu Deus, assim, isso é rotineiro? Não é. Aqui eu vou te interromper porque eu preciso fazer uma partilha. Com certeza. Nós tivemos, né, essa graça, eu também tive essa graça de estar, né, no Jubileu dos Missionários Digitais, e naquele momento em que começa o cardeal expõe o Santíssimo Sacramento, bateu muito forte na minha memória a passagem em que Deus se revela a Moisés na sarça ardente, e tira, né, desamarra as sandálias, que aqui é terra santa. E eu tirei o calçado, eu fiquei de pé no chão, de pé descalço, porque eu entendia que estar ali, naquele momento, diante do Senhor que se revela ali também, era terra santa. Né? Eu tinha que me despir do jeito que eu podia para estar ali também, tocando aquele chão santo. Não, Volto para ti. Isso é forte, né, Felipe? Isso é muito forte, porque você imaginava as conferências que foram muito bem pensadas, muito bem estruturadas por pessoas grandes. Padre Spadaro, um querido, assim, que se dedica, inclusive ele está no grupo, na mínima do grupo 3, né? Ou seja, ele tem ajudado a igreja a pensar também a presença no mundo digital, junto com o Monsenhor Lúcio. Então você saberia que viriam coisas muito boas, coisas muito profundas, mas o fato de você reconhecer tantos jovens, tantos cristãos que também em seus países dedicam o seu apostolado a essa realidade digital, que passam por grandes desafios também, mas que também por grandes graças, e poder compartilhar isso com eles, e a gente se fazer ali, viver esse processo sinodal. Depois, o fato da gente ter ido aos Jardins Vaticanos, que não é um lugar fácil de adentrar, e de você ir ali com o grupo todo para poder finalizarmos o encontro aos pés de Nossa Senhora ali no Jardim do Vaticano. Foi uma experiência de graça. E claro, não dá para falar disso sem falar do Papa Leão, que nos surpreende e vem ao nosso encontro com esse tom paterno, esse tom, né? E confesso a ti que quando o Papa Francisco faleceu, e eu senti a morte dele pessoalmente, porque tive a alegria de conhecê-lo, e eu vivi você trabalha com os jesuítas. E sim, né? E assim, eu vivi o luto do falecimento de Francisco. E o meu grande medo era esse: meu Deus, e o próximo Papa, como é que vai ser? Né? Como é que ele vai olhar para a missão digital? E vem um leãozinho assim tão querido, inclusive assumindo o nome de Leão XIV, por dizer que Leão XIII vivia a grande revolução industrial, e ele assume como Leão XIV porque nós vivemos a revolução digital, né? Então, de dizer, bom, estamos nessa esteira, estou com vocês, você bem estava lá também, Felipe, viu cada palavra do Papa de encorajamento, de motivação, de dizer, estamos juntos, precisamos de vocês, somos igreja juntos. Então, assim, foram vários os momentos que me aqueceram o coração, foram vários os momentos, mas o fato da adoração ali na Basílica Vaticana foi formidável. Foi formidável. De poder rezar junto, sabe? Com esses e essas que dedicam a essa missão, foi, sem sombra de dúvidas, assim, único. Perfeito. E eu vou destacar que justamente o tema do nosso programa, Ide até os confins digitais, foi o tema que o próprio padre Spadaro, né, você se referia a um padre jesuíta também, abordou durante a sua fala no nosso Jubileu dos Missionários Digitais. E acho que para mim, eu tenho um bloquinho cheio de anotações das falas dele, porque a gente vai utilizando isso também nos momentos de assessoria, nos encontros, nos momentos também de estar partilhando sobre a missão da comunicação da igreja, né? E algo que para mim fez muito sentido, teve duas falas dele que fizeram sentido, mas a primeira, de que a igreja não pode prescindir do ambiente digital, a gente não pode fazer de conta que ele não existe, né? Ele existe e é terra de missão, é terra daqueles que, justamente aquilo que falávamos no primeiro bloco,
tem a missão de pastorear, de guiar, de conduzir as pessoas que consomem a nossa comunicação. Diante disso, o que você sente como demanda que nós temos, seja agora na igreja no Brasil, seja na igreja em âmbito universal, o que você sente que nós temos ainda de necessidade para dar próximos passos nessa caminhada do digital? Olha, Felipe, eu tenho plena consciência de que nós estamos fazendo e oportunizando e rezando, refletindo, dando passos para uma mudança cultural, né? Eu tenho certeza, assim, a igreja, ela é uma senhora de 2000 anos. Ela não Jovem muda, senhora. uma jovem senhora de 2000 anos, né? Ela não muda o seu curso de um dia para o outro, mas aos poucos a gente vai criando consciência da comunidade, dos próprios bispos que têm estado aqui no Brasil muito próximo a nós também. Temos um bispo referencial para a missão digital, isso é um grande ganho. Nós temos assessores diretos na Conferência Episcopal que olham para a missão digital, que acompanham tanto os leigos como os padres que realizam a sua experiência de evangelização na internet. Então, acho que temos discutido, né? Estamos ali numa equipe de GT escrevendo o documento da pastoral, do que vai ser a pastoral digital no Brasil, com todas as realidades e possibilidades e desafios e potencialidades, mas seja esse o trabalho de base também. Acho que é um grande passo. Daquilo que o próprio Espadário disse, você reforça aqui. A gente ainda assume um discurso de dizer aquilo que é real e aquilo que é virtual. Não existe mais real e virtual, né? Tudo é real. Tudo é real. Tendo em vista que são pessoas reais que estão no ambiente digital, né? E depois, o documento do Dicastério Vaticano para a Comunicação, Rumo à Presença Plena, lançado em 2023, ele tem uma postura, a mim, muito interessante, porque ele diz que hoje, para a igreja, são duas coisas que ele diz, né, que me chamam razoavelmente a atenção. Ele diz que hoje a nossa pergunta não pode ser se devemos estar no mundo digital. Não é essa a pergunta já passou do tempo, né? Mas a pergunta que nós devemos fazer é como devemos estar. Né? Como será essa nossa presença qualitativa ali? E depois, que hoje não se é mais importante o presencial ou o digital. Os dois são muito importantes. E que nós precisamos olhar igualmente para os dois. E não é uma réplica, o digital não é uma réplica do presencial. Ele é justamente um ambiente que precisa ser pensado, que a gente precisa dedicar tempo, precisa dedicar oração, precisa dedicar atenção. Então, eu acho que são esses passos primeiros que precisamos dar aqui no nosso país. Essa criação de consciência que esse ambiente é um ambiente de missão, que nós precisamos habitar como igreja, para além de postar fotos de arquivos de eventos que aconteceram presenciais ou de convites para a gente participar, por exemplo, da adoração na paróquia, que é também muito importante. Mas a missão digital pressupõe que a gente pense, articule, crie projetos diretamente voltados a essa realidade. Né? Eu acho essa tua fala é uma chave muito importante. É aquilo que nós tratamos, e o termo existe, já é carimbado, e eu até adquiri um livro em Roma, ou melhor, em Pádua, quando eu também tirei uns dias para ir visitar o meu querido Santo Antônio. Justamente o on-life, né? Nós não podemos pensar só agora, ultimamente, naquilo que é o impresso, naquilo que é o presencial, mas naquilo que também que é online e aquilo que também mistura as duas coisas. A gente precisa estar presente na totalidade, na integralidade da igreja, no digital
e no presencial. Aquilo que você falou ainda lá no primeiro bloco, de repente vou vender o meu computador, vou comprar uma câmera de vídeo para transmitir melhor a missa. E aqui eu faço uma experiência muito bonita, justamente na paróquia Santo Antônio em Bento Gonçalves, que é um santuário diocesano aqui para nós também. É um lugar onde nós temos a missa diária às 18 horas e nós temos diariamente 400 ou 500 equipamentos, né, vinculados assistindo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Sobretudo as pessoas de idade. Aqui no inverno, nós temos um inverno que é forte, aqui está frio nesses dias. Imagina, hoje de manhã estava 6 graus, né? Quando eu acordei, por exemplo. Então, você imagina, num fim de tarde, os idosos não vão conseguir ir para a missa, mas eles têm a disponibilidade, a possibilidade de acompanhar a celebração da sua comunidade, da sua igreja, diretamente também nas redes sociais. E o quanto isso também é importante para reforçar a comunhão da igreja, né? Nesse sentido, também reforçar a comunhão da igreja. Sim, sem sombra de dúvidas. Isso que você traz é imprescindível. Primeiro porque, assim, toda pastoral, toda articulação pastoral, tudo aquilo que é eclesial tem o intuito de unir, tem o intuito de construir pontes, E a pastoral digital, Felipe, ela é uma prova concreta de que o Espírito está cada vez mais vivo e atento aos sinais dos tempos. Né? E como igreja, lá em Evangelii Gaudium, no início do pontificado do Papa Francisco, ele se dirigia ao povo de Deus dizendo, né, que eles não encontrariam ou não deveriam encontrar a frieza de uma porta fechada. E igualmente, assim, assumo parafraseio Francisco nisso, dizendo que nós, como igreja, não podemos fechar as portas ao Espírito Santo. Nós não podemos bater a porta na cara do Espírito Santo, que, como eu disse anteriormente, sopra onde quer, em quem quer e como quer. Então, diante dos sinais dos tempos, hoje, cada vez mais pessoas buscam um ambiente digital para viver a sua espiritualidade religiosa, viver a sua espiritualidade, né? Vejam, olhemos para o Frei Gilson, e aqui quero dizer assim, enquanto missionário digital, né, não vou me deter diretamente a sua metodologia e como ele faz essa experiência com as pessoas, mas preciso dizer enquanto comunicador e preciso dizer enquanto missionário digital. Frei Gilson reúne às 4 da manhã 1 milhão de pessoas. Tudo isso para a gente dizer assim, o quanto isso tem resultado, o quanto as pessoas têm sede, o quanto as pessoas buscam por uma experiência religiosa e espiritual no mundo digital. E a gente não pode dar as costas a essa realidade. Muito bem. Os nossos jovens, Felipe, eles são nativos digitais, né? É um dado importante do IBGE, trazido agora em 2020, trazido em relação a 2024, 98,3% dos jovens brasileiros de 25 a 29 anos estão conectados à internet. Aqui, eu não estou falando de conexão, de qualidade de conexão, mas eu estou falando da pessoa do jovem que está conectado, que tem a sua rede social. Então, se 98% dos jovens brasileiros estão conectados na internet, a gente não pode não olhar para isso. Entende? A gente não pode dar as costas para isso e fingir que nada disso está acontecendo. Como é que nós, evangelizadores, como é que nós, pastoralistas, podemos acompanhar essas pessoas? São perguntas que nós temos que nos fazer, e aí que eu oriento você que está nos acompanhando
a ficar se fazendo algumas dessas perguntas agora no momento do intervalo, porque nós vamos voltar no terceiro bloco falando justamente das impressões e daquilo que o Papa Leão XIV partilhou também no Jubileu dos Missionários Digitais. E ele deixou uma mensagem em 3 pontos extremamente rica para a gente trabalhar a missão no digital. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, nesta semana em que refletimos Ide até os confins digitais. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós temos como convidado do nosso programa de hoje Ronald Oliveira, que é jornalista, missionário digital e coordenador de comunicação da Rede Inaciana de Juventude, o programa Magis Brasil. E nós estamos refletindo justamente sobre as experiências do Jubileu dos Missionários Digitais, que aconteceu então em Roma, nos dias 28 e 29 de julho deste ano de 2025, o Ano Santo dos Peregrinos da Esperança. Ronald, um momento especial certamente foi o encontro com o Papa Leão, né? Nós tivemos a missa presidida pelo cardeal Tagle, também com uma homilia muito bonita, muito especial para os comunicadores, mas, claro, nós brasileiros já sabíamos que o Papa estaria, né, nesse momento, para muitos também foi surpresa, mas foi um momento especial de ouvir as palavras de Pedro falando sobre esta missão do hoje da história, né? E o que te marcou? Teve terço abençoado, o que mais te marcou desse momento com o Papa? Acho que essa experiência do terço foi muito bonita, primeiro, porque o Papa Leão, quando ele aparece, eu olho e falo assim, será que ele vai passar aqui? E eu estava sentado bem na ponta, né? E foi muito bonito, porque ele passou por mim, ele segurou a minha mão, ele segurou o meu terço, ele olhou para mim, sorriu para mim, disse Deus abençoe, e seguiu, né? Então, assim, e eu fui, fora o Guilherme K2, o único brasileiro ali, me pareceu ao menos, que o Papa teve essa proximidade, né? Então a Verônica também, né? A Verônica também é brasileira, mas vive mais em Roma. Sim, exato. E foi algo muito marcante para mim ali, muito também um outro momento de me fortalecer na missão e de me colocar nesta vontade de Deus. Depois, o fato dele dizer que conta conosco. O fato dele dizer que conta conosco foi, para mim, muito forte. Cada palavra dele, milimetricamente pensada e rezada, foi forte. Mas o fato dele dizer que, como igreja, ele conta conosco para que a gente pudesse olhar, contribuir com a igreja, a olhar para os sinais dos tempos, mas sempre sob a ótica do amor, e isso, sem sombra de dúvidas, a mim fez toda a diferença e nos colocou num rol assim, de sermos companheiros nessa mesma missão. Né? De um pai que diz para o filho, olha, a gente tá junto, eu conto com você. E isso, Felipe, é muito forte você ouvir de qualquer pessoa, né? Porque isso te coloca na esteira, como eu disse, de caminhar junto. Mas quando você ouve isso do Papa... É também uma responsabilidade. É uma responsabilidade, sem sombra de dúvidas, é uma responsabilidade. Nos coloca, assim, no rol mesmo de... Bom, se até aqui eu não estava levando tão a sério, agora eu preciso olhar com outros olhos. Agora eu preciso compreender que, de fato, é uma missão apostólica. Apostólica.
né? Que você está contribuindo com a história da igreja. Então, dele sentar com toda a humildade, de passar por nós, nos abençoar com toda a humildade, e depois dizer... Ele me chama muita atenção porque ele é um papa, não que os outros não fossem, mas ele é um papa muito humano, no sentido de que ele olha, ele observa, ele se emociona, né? Ele é um papa que se emociona muito, e dele dizer para os jovens ali, nós contamos com você, eu conto com vocês, né? Isso isso ressoa em mim ainda é objeto da minha oração, ainda é matéria da minha oração. O fato dele dizer, eu conto com vocês, né? A igreja conta com vocês a partir da ótica do amor, né? Falando da inteligência artificial, que é algo que não dá mais para voltar, olha, é isso, nós temos isso, e agora como é que nós vamos poder utilizar isso daqui sob a ótica do amor, né? E ele pontua na mensagem justamente, acho que ele coloca 3 pontos, ele falou um ponto em cada língua, né? Em italiano, espanhol e inglês, onde primeiro ele fala de uma comunicação desarmada e desarmante, que é isso que ele tem trazido desde o dia da sua eleição, né? A paz esteja convosco, tem pontuado isso sobre a paz. Né? E uma comunicação... Inclusive agora para o Dia Mundial da Paz de 2026, esse é o tema, né? Por uma paz desarmada e desarmante. Exato. Olha, e ele não cansa de falar isso, né? Depois ele pontua sobre a questão da dignidade humana, que apesar da inteligência artificial, é a dignidade humana que tem que estar à frente, né? E o rosto dos pobres, o rosto de Cristo. E como terceiro ponto, eu achei incrível a analogia que ele faz, trazendo o Cristo que chama os primeiros apóstolos e que estavam consertando as redes, e ele faz a analogia dizendo, olha, nós precisamos ser aqueles que consertam as redes, né? Achei que em 8 minutos ele fez esse belo momento para falar, e ele diz, né, a igreja conta com vocês, a igreja conta com essa missão de vocês. E tudo isso casou muito perfeito, muito perfeito. Eu penso que esse consertar as redes, ele diz muito diretamente daquilo que o próprio Jesus disse, no sentido de eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, né? A gente percebe, assim, redes muito fragmentadas, né? Eu tenho muita dificuldade com o ódio e com a violência. Eu não consigo, Felipe, e a você que me acompanha, eu não consigo normalizar o ódio e a violência nas redes. Eu não consigo. E para mim é inconcebível, é inaceitável ver que um cristão católico, em nome de Deus, ele profira ódio, seja divisor ao invés de ser ponte, né? Porque não é a nossa linguagem, não diz de quem seguimos, não diz da dignidade, não diz de consertar, diz de abrir mais buracos, de mais fendas, né? Então, e isso é um desserviço. Isso é um desserviço. Quando a gente trabalha na internet, vale dizer, né? Nós temos que estar dispostos a tudo. Aqueles que concordam e aqueles que discordam. Há um tempo atrás, fiz um conteúdo sobre a realidade das juventudes e não fiz nada que ferisse a igreja, a doutrina da igreja, pelo contrário, eu estudo muito para poder postar uma coisa, para poder dizer alguma coisa, porque você, no fundo, é um referencial para outras pessoas, né? Você está ali em nome de uma pastoral, você está ali em nome de uma igreja também. E eu falei isso que disse no programa, no nosso segundo bloco, de que a juventude hoje é o público humano que mais habita o mundo digital. E quando a gente está no mundo digital, a gente fala com os jovens religiosos, mas também a gente fala com jovens sem religião. A gente fala com jovens, com outros tipos de jovens, com outros grupos de jovens, e que a gente precisava olhar para isso também, né?
E eu fui profundamente criticado, xingado, assim, nas redes sociais, né? 3 bispos depois me ligaram para prestar solidariedade em relação a isso, porque eu fiquei, assim, assustado com tanto ódio e com tanta violência que vim dos nossos irmãos católicos também, né? Então, eu conto essa experiência para poder dizer da necessidade, da urgência desse dito de Leão XIV sobre a nossa experiência de consertar as redes, né? A nossa experiência, se ela não for misericordiosa, se ela não for capaz de humanizar, se ela não for capaz de trazer vida, nós estamos prestando um desserviço à igreja e, consequentemente, ao povo de Deus, né? Exatamente. E aqui, o próprio Jubileu, ele tratou justamente de pessoas que trabalham com a comunicação no digital. Mas, muitas vezes, como é o meu caso, como é o teu caso também, tu trabalhas também nas tuas redes, mas tu tens uma instituição que você representa, que você, né, você é o coordenador de comunicação da Rede Inaciana de Juventude. Eu sou o assessor de comunicação da diocese. Então, você leva também essa instituição nas costas. Então, ao passo que você cria divisão, você também não contribui para uma igreja, para uma instituição que fale a mesma língua. Porque se você, na sua rede de pessoa física, você compartilha aquilo que desune, como que na rede da diocese você vai compartilhar, vai produzir aquilo que reúne, né? É uma lógica meio esquizofrênica isso. Exato. E aqui eu trago aquela pesquisa que saiu dias atrás, encomendada pela OAB, sobre a credibilidade das instituições. Vejamos que a igreja ainda é a instituição com maior credibilidade no Brasil. Então, ao mesmo tempo, eu sou igreja, aquele canto que a gente canta nas missas, né? Eu sou igreja, tu és igreja, né? Como é que eu, que sou igreja e que levo nas costas essa instituição que é a de maior credibilidade na sociedade brasileira, vou produzir algo no meu pessoal que desune a comunidade? É algo que tem que fazer refletir. Exatamente. Aqui, que tipo de serviço nós e que tipos de não é que eu ia falar que tipo de cristianismo estávamos dispostos a viver, mas se nós proliferamos a violência e o ódio e a divisão, não é cristianismo, né? Então não é que tipo de cristianismo, mas que tipo de serviço e que tipo de valores nós estamos dispostos a agregar. Por isso que eu comecei, lá na sua primeira pergunta, você dizia o que é, quem é e como pode ser missionário digital. E eu dizia que precisava ser batizado, mas que precisava, sobretudo, estar unido à igreja. E volto a dizer aqui, né? Uma missão, uma pastoral, ela só é apostólica e ela só é eclesial se nós estamos unidos à igreja, né? Com todos os seus valores, não aquilo que me faz sentido. Porque a missão digital, isso também vai de encontro com a fala de Leão XIV, né? A missão digital, ela é tênue. Ela é muito tênue. Entre você levar para Deus, ou seja, você ser ponte, ou você se tornar Deus, fazendo com que o seu conteúdo termine em você, né? Então, quando a gente conserta as redes, quando a gente se coloca na disposição de consertar as redes, é também perceber que essas redes, elas servem para a maior glória de Deus, né? Essas redes, elas existiam naquela ocasião, naquelas várias ocasiões com Jesus, para que ele pudesse manifestar a glória de Deus com aqueles peixes, com as pescas infrutíferas, que depois houveram a abundância de peixes. Então, que a nossa missão, ela revele a abundância de Deus, né? Mas não nós mesmos. Se ela revelar a nós mesmos, a pesca vai continuar infrutífera, mesmo com uma rede bem consertada, bem feita, bem costurada, né? Muito bem. E aqui eu recordo, né, acho que essa tua fala,
ela se traduz nas diversas esferas da organização pastoral da igreja, não só na comunicação. Aqui eu estava agora puxando pela cabeça uma fala do Papa Leão para alguns servidores do altar da França, nesses últimos dias, em que ele dizia, olha, quando vocês aparecem mais do que o mistério, alguma coisa está errada, em outras palavras ele está dizendo, né? Então, quando nós, comunicadores, aparecemos mais do que a mensagem, algo está errado. Sem sombra de dúvidas. É essa mesma linha de raciocínio. Né? É por isso que a gente se pergunta se nós queremos seguidores ou se nós queremos fiéis. É por isso que a gente se pergunta se nós estamos querendo likes ou se nós queremos amém. Se nós queremos caminhar com Cristo ou se nós queremos caminhar por nós mesmos, nos fazendo utilizar, assim, com uma linguagem muito utilitarista, né? Utilizar de Deus para engajar. Não. A nossa experiência é ao contrário disso, né? Por isso que, para ser missionário digital, Felipe, uma coisa muito importante, a gente precisa ter feito uma bonita experiência de Deus. Porque é essa experiência que vai nos sustentar. Porque quando a gente faz uma experiência verdadeira de Deus, você sabe bem disso, quando a gente faz uma verdadeira experiência de Deus, a gente não consegue guardar pra gente. A gente precisa falar pro outro, a gente precisa comunicar ao outro, né? E eu me lembro aqui do documento de Aparecida, né? Número 29. Conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu nas nossas vidas. E dá-lo a conhecer com as palavras e com a vida é a nossa alegria. Sem dúvida. E eu, assim, a gente está no finalzinho do programa, mas eu queria ainda dizer que eu ainda fiz uma outra experiência nesse jubileu, porque após terminar o jubileu dos missionários digitais, eu quebrei o pé em Roma, né? Eu sofri Quebrou o pé de forma internacional. Pois é, tá vendo? Eu quebrei o pé em Roma e, então, consequentemente, por isso, não pude viver como gostaria de ter vivido o jubileu dos jovens. Mas eu volto a dizer, eu não vivi como eu gostaria de ter vivido, porque eu fiz uma outra experiência tanto quanto. Porque eu passei a semana rezando, né? Eu tive a graça de ficar no Vaticano nesse tempo inicial de recuperação e então eu fui fazer a experiência dos monges, né? Eu fui rezar, né? Fui rezar pelos jovens ali, mais de 1 milhão de jovens presentes e eu tô contando isso para dizer assim, eu fiquei assim sem locomoção, digamos assim, né? Porque quebrei um pé. Mas o meu instrumento de missão, que naquela ocasião era o meu celular, estava ali comigo, né? Então eu pude estar presente no Jubileu dos Jovens de alguma forma e também pude, a partir dali, continuar construindo conteúdo, continuar acompanhando as pessoas. Então, assim, a missão digital, ela tem grandes possibilidades, ela tem grandes caminhos, mas todos esses caminhos precisam partir daquele que é o motor da nossa vida, é o motor da nossa fé, que é Jesus. Esse caminho que a gente percorre com ele, a gente percorre com ele, que é caminho, que é verdade e que é vida. A gente vai concluindo o nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a nossa alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana. Fique bem.